Olá e boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos assim mais transformadores do século XX, a Revolução Russa. Para guiar nossa conversa, nós vamos usar uma série de slides, um material de aula preparado pelo professor Jotinha. O objetivo é entender os momentos-chave que fizeram um império de séculos ruir e dar lugar a um Estado completamente novo. E é uma análise fascinante, né? Porque mostra como uma série de crises, ideias e, claro, personalidades acabaram colidindo. Isso criou uma onda de choque que, bom, redefiniu a política mundial. Vamos começar pelas origens desse terremoto todo? Certo, vamos lá. O primeiro slide se chama As Sementes da Revolução e já aponta três fatores principais. O primeiro é a humilhação de 1905. Exato. A derrota na Guerra Russo-Japonesa, aquilo foi um golpe, um golpe duríssimo no orgulho do Império Tsarista. Segundo a fonte, isso agravou demais a crise interna e levou direto à Revolução de 1905, que o material até chama de ensaio geral. Ensaio geral, gosto disso. Foi a primeira vez que o regime foi desafiado assim em larga escala, sabe? E desse ensaio, como você disse, surge o segundo ponto, organização. O material destaca muito o surgimento dos sovietes, que são descritos como sindicatos de operários, camponeses e soldados. Isso parece um novo centro de poder se formando ali, né? É precisamente isso. Os sovietes eram conselhos populares, uma forma de organização que nascia direto da base da sociedade, entende? Eles se tornaram uma estrutura de poder paralela ao Estado, o que vai ser, assim, fundamental mais para frente. Entendi. E aqui a coisa fica bem interessante. O terceiro ponto é a divisão. O Partido Operário se divide em duas facções com visões opostas, mencheviques e bolcheviques. Pois é. E o que é fascinante aqui é a diferença de estratégia. Os mencheviques, segundo o material, defendiam uma transição gradual, sabe? Pacífica. A ideia era chegar ao socialismo pelas vias institucionais, aos poucos. E os bolcheviques? Já os bolcheviques pregavam uma revolução proletária, imediata, conduzida por um partido centralizado, disciplinado, de militantes profissionais. Duas visões de futuro completamente diferentes, então. Totalmente. E que definiriam o destino da Rússia. Ok. Avançando para 1917, o ano que tudo acontece. O primeiro grande evento é em fevereiro, a queda do Tsar, uma monarquia de séculos que simplesmente desmorona. O Tsar Nicolau II abdica. E o governo provisório que assume, ele comete o que o slide chama de erro fatal. Que foi? Manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa decisão só. Intensificou a crise econômica, a fome, o descontentamento geral. E quem se beneficia disso tudo? O slide é bem claro. A popularidade dos bolcheviques dispara. Exato. E os sovietes se radicalizam, passando a exigir o poder. O palco estava montado para o próximo ato. O slogan bolchevique, liderado por Lenin, era direto e muito poderoso. Todo o poder aos sovietes. Exato. E em outubro eles agem. Ocupam pontos estratégicos, tomam o poder. E eles não perdem tempo, né? O material lista aqui decretos imediatos. Então, o que isso significa? Que eles agiram rápido para consolidar o apoio? Exatamente. As medidas foram, olha, cirúrgicas. Confisco das terras da aristocracia, controle estatal da economia e o ponto crucial, a saída da guerra com o Tratado de Brest-Litovsk. Eram respostas diretas às maiores demandas da população. Mas a tomada de poder não foi o fim da história. Longe disso. Logo em seguida, o país mergulha no que a fonte chama de vermelhos versus brancos. A nação em chamas. Sim, a Guerra Civil Russa. O slide mostra até um mapa que ilustra bem o conflito. De um lado, o Exército Vermelho, os bolcheviques, defendendo a Revolução. Do outro, os brancos. O Exército Branco. Uma coalizão de opositores ao regime que, como a fonte aponta, eram apoiados por várias nações capitalistas. E para vencer essa guerra e consolidar o poder, Lenin adota duas políticas econômicas bem distintas. Isso mostra um pragmatismo gigante, né? Um pragmatismo impressionante. A primeira
foi o comunismo de guerra. O material descreve medidas muito duras. Tipo, Confisco de alimentos, congelamento de preços, censura pesada. Eram ações extremas para sustentar o esforço de guerra, entende? Era sobreviver ou sobreviver. Aí depois, com a economia em ruínas, veio a nova política econômica, a NEP. a NEP, certo. A fonte descreve como uma recuada estratégica. Lenin basicamente reintroduziu algumas medidas capitalistas para salvar a economia. Nossa, que virada! Uma flexibilidade ideológica, assim, notável diante da realidade. E o resultado de todo esse processo, segundo o slide, é que em 1922 o poder é finalmente centralizado e nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. O fim de um capítulo e o começo de outro. Exato. E com Lenin fora de cena, surge uma disputa pelo poder. O slide coloca frente a frente duas figuras centrais, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um choque de visões sobre o futuro da própria revolução. A fonte resume bem as posições. E como eram essas posições? O Trotsky tinha uma oposição mais internacionalista. Ele defendia a continuidade da revolução para além da União Soviética. A Revolução Permanente. Isso. E ele era contra o que chamava de ditadura sobre o proletariado. Já o Stalin, ele defendia uma posição centralista e nacionalista. A visão dele não incluía a participação direta do proletariado no poder. E quem exerceria o poder, então? A burocracia do Partido Comunista. O desfecho, como o material aponta de forma bem direta, é: Stalin vence a disputa, consolidando um poder absoluto. E essa consolidação de poder leva ao capítulo final e, sem dúvida, mais sombrio desta apresentação. O legado de ferro. Exatamente. O slide descreve o stalinismo que vai do final da década de 1920 até 1953, como um regime de terror. E as palavras usadas são fortes: perseguições, expurgos, assassinatos de opositores. Massacres internos e repressão total. É uma lista assustadora. Sem dúvida. E para dar uma dimensão da escala dessa brutalidade toda, a fonte termina com um dado, impactante. Um custo humano estimado em 18 milhões de mortos. 18 milhões. É um número difícil até de conceber. Então, resumindo a nossa análise aqui do material do professor Jotinha, a gente viu uma nação passar pela humilhação da guerra, pela queda de um czar, por 2 revoluções num ano só. Uma guerra civil sangrenta. E, finalmente, pela ascensão de um poder totalitário. E isso levanta uma questão importante que o material nos permite formular. A revolução começou com a promessa de dar todo o poder aos sovietes, ou seja, ao povo. Certo. A reflexão que fica é: em que momento e por quais mecanismos um movimento que buscava a libertação dos trabalhadores acabou se transformando num regime que, nas palavras da fonte, impôs um legado de ferro com um custo humano tão assombroso? Uma pergunta poderosa para a gente continuar a explorar. Agradecemos a sua companhia nesta análise. Obrigado e até a próxima. Até a próxima!